Inicialmente, gostaria de dar boa noite a todas e a todos, dizer que é um imenso prazer estar com vocês hoje nesse evento tão importante da Crimesc. Saudar e agradecer o convite do presidente Renato Boabide, parabenizando pelo evento, pela iniciativa, pelo que é a Crimesc. E, claro, agradecer ainda ao Dr. Júlio por toda a acolhida, o Júlio que me leva, me traz, é um grande parceiro de muitos anos, então é sempre um prazer reencontrá-lo. Saudar o Dr. Ronaldo, a doutora Marina, saudar, claro, todas as advogadas presentes, na pessoa da doutora Márcia Diniz. Cadê a Márcia? Ali a Márcia, no Instituto dos Advogados do Brasil. A Márcia que é uma grande parceira de luta, e fiquei muito feliz de te encontrar aqui, não sabia que tu virias. E a Márcia realmente é uma pessoa muito importante para nós, representa tão bem a advocacia, as mulheres advogando e toda essa luta diária. Saudar o Yuri, representando o IBCCRIM, parceiro de tantos anos. E, claro, ainda não chegou, mas eu quero deixar registrada a minha saudação à professora Vera Regina Pereira de Andrade, que não precisa de apresentação nenhuma, é a maior criminóloga que nós temos no Brasil, é uma professora reconhecida internacionalmente. Fiquei muito feliz de vê-la na nominata do evento. Pena que não nos encontramos aqui. Eu sou um grande admirador da professora Vera de décadas, porque ela é não só formadora de uma escola, de uma grande escola na criminologia. Não temos nenhum grande professor de criminologia que não tenha sido ou aluno dela ou um profundo estudioso das obras da professora Vera. Mas, para além disso, a importância de alguém que funda uma criminologia feminista no Brasil, que é algo tão importante para nós, numa sociedade machista, num sistema jurídico mais machista, mais seletivo, com uma seletividade absurda, que precisa ser falada, precisa ser tratada. E a professora Vera é uma referência para todos nós. E, para além disso, um tema importante que ela tem se dedicado ultimamente é exatamente o estudo da justiça restaurativa, que é um caminho importantíssimo. Então, a professora Vera realmente é uma referência em diferentes momentos, em diferentes áreas, e é uma grande referência para todos nós. Então, realmente, fico muito feliz de vê-la participando desse evento. E, claro, eu hoje vou fazer uma crítica forte ao plea bargain, que não tem absolutamente nada a ver com justiça restaurativa. São coisas completamente diferentes. E até é importante que isso seja dito para se compreender a dimensão da crítica. Mas, feita essa saudação, eu vim aqui hoje para falar sobre um tema que tem me ocupado bastante nesses últimos anos, que é aquilo que eu chamo de uma grande crise do processo penal. O processo penal brasileiro vive uma crise sem precedentes, que afeta diretamente o sistema de administração da justiça, afeta a nós como advogadas e advogados, e é algo muito preocupante. E essa crise tem sido agudizada nesses últimos anos e mais severamente nos últimos meses. Não só por um aviltamento do advogado e da advogada, mas uma própria criminalização da posição do advogado no processo. Então é hora de realmente nós pensarmos sobre isso, nos unirmos. Mais do que nunca, a advocacia está sendo atacada. Esse é um ponto-chave, e cada um atacado nas suas diferentes dimensões de trabalho. E eu vou falar sobre essa crise a partir de um ponto de referência que é fundamental, entendam. Desde Bulgar de Sassoferrato se pensa o processo como actum trium personarum, três sujeitos. A questão é, o nuclear nessa estrutura é a figura do juiz. E eu vou falar muito hoje sobre a figura do juiz, exatamente por quê? Porque se a jurisdição não trabalha bem, você explode o processo. Esse é um dano gigantesco. E hoje nós temos uma crise que se manifesta como uma crise existencial do processo, porque o processo já não é mais o único caminho para chegar numa pena. O plea bargain é um exemplo disso, perigosíssimo. Primeira dimensão. A segunda dimensão é uma crise identitária da jurisdição, que é o que eu vou falar com vocês hoje rapidamente. O juiz criminal brasileiro, como regra, não sabe quem é, não sabe de onde veio nem para onde vai, e não sabe qual é a sua função institucional e qual é o seu lugar demarcado. E isso é um problema muito sério. O título do evento hoje aqui, Salvacionismo, é reflexo exatamente de um lugar que nós colocamos que não é o dele. Numa sociedade como a nossa, que é uma democracia jovem, imatura, infantil, não raras vezes nós buscamos infantilmente um salvacionista. E aí nós colocamos um juiz no lugar de salvador que não é o lugar dele. E se ele não tiver muita consciência de que aquele não é o lugar dele, por melhor que sejam as boas intenções, ele vai tentar corresponder às expectativas que não são as dele. E aí ele explode a estrutura. Esse é um grande problema. E a terceira crise é uma crise de preconceito em relação à liberdade.
Nós hoje não aceitamos a liberdade, muito menos a liberdade no processo, mas essa eu não vou ter tempo de falar. Eu vou me focar exatamente na crise identitária da jurisdição. Punir é necessário, punir é civilizatório, isso é básico, mas é preciso respeitar a regra do jogo. Isso é um ponto-chave. E quando eu falo respeitar a regra do jogo, parece um lugar comum, parece algo tão simples. É óbvio que tem que se respeitar a regra do jogo. Mas no Brasil hoje o óbvio precisa ser dito, e o óbvio precisa ser objeto de uma luta constante por efetivação. Respeitar a regra do jogo virou sinônimo de impunidade. As pessoas não compreendem que é perfeitamente não só possível, mas necessário garantir para punir e garantir para punir respeitando que você pode garantir para punir e punir garantindo. Você não tem que rasgar a regra do jogo. Isso é ponto-chave, principalmente quando a gente vê falas sintomáticas como essa. Quando se vê um procurador da República discutindo uma prova ilícita com outro procurador, um vazamento ilegal de conversa telefônica, um vazamento de uma interceptação ilegal de uma presidenta com um ex-presidente, tudo ilegal. E ele vaza e diz que isso não é um problema, porque o outro alerta, ei, isso é um problema. E ele diz, não, no mundo jurídico, Andrei, eu até concordo com você, é relevante, mas a questão jurídica é filigrana dentro do contexto maior que é político. Isso é sintoma do nível de doença que nós temos hoje nas instituições jurídicas, nas instituições de Estado. Quando um procurador da República diz que regra do jogo, que a Constituição e que a legalidade é filigrana, é porque a coisa é muito séria. É realmente apavorante. E aí é claro que eu preciso retomar a uma questãozinha básica, que é exatamente cada um no seu lugar demarcado. Isso aqui parece aula de graduação, né? Mas não é. Eu preciso desenhar até para eles os juízes às vezes, eles os procuradores e nós os advogados. Esse é o lugar constitucionalmente demarcado para cada um. Isso é muito importante. Por quê? Porque sequer nós compreendemos que no processo penal não há distribuição de carga probatória, senão mera atribuição de carga probatória exclusivamente ao acusador. Não são raras as decisões em que se lê: a defesa não logrou comprovar a sua tese e, portanto, a defesa não tem que provar porra nenhuma. Isso é uma coisa básica, elementar, infantil até. Mas nós, no Brasil, não compreendemos que a carga da prova é integralmente do acusador e que a defesa está protegida pela presunção de inocência. E aí vem a presunção de inocência, enquanto presunção é uma pré-ocupação dos espaços mentais que tem que gerar uma preocupação. Opa, isso é fundamental. Os julgadores não compreendem que a presunção de inocência, ao mesmo tempo em que ela é uma norma de tratamento, uma norma probatória, uma norma de julgamento, ela exige uma pré-ocupação dos espaços mentais do juiz, que tem que gerar uma preocupação. Ele tem que entrar preocupado para manter a tua presunção de inocência. E só no final ele teria que dizer, olha, realmente eu fiz tudo para tentar manter a tua presunção de inocência, mas infelizmente a prova é forte, a prova é robusta, a prova é forte, concreta, e eu vou ter que te condenar. Isso é tão difícil que no Brasil os juízes não raras vezes sofrem quando absolvem. O cara diz, eu tive que absolver. Tem uma frustração, sabe? É quase que uma brochura jurídica, né? Eu não consegui. Eu brochei juridicamente, eu tive que te absolver. Isso é fruto de uma sociedade punitivista e de pessoas que não compreendem que para a jurisdição são valores, numa perspectiva axiológica, é igual condenar ou absolver. A jurisdição se exerce perfeitamente bem e cumpre a sua missão quando você condena, mas também quando você absolve. Infelizmente, se fosse para sofrer, era para sofrer quando condena e não sofrer quando absolve. Isso é a incompreensão do que é a presunção enquanto uma pré-ocupação de espaços mentais do julgador. Cara, isso é um negócio muito sério. Mas nós não compreendemos isso, e aí é claro que nós queremos que o juiz corresponda às expectativas que não são a dele. E ele, juiz, se vê num lugar que não sendo dele, fazendo o que ele não deveria fazer. Explico. O ministro Nefe Cordeiro, quando vai trabalhar essa questão, vai falar das expectativas. Mas antes de chegar nas expectativas, é preciso retomar isso aqui que eu já estava passando batido. Ontem ainda eu estava dando aula na graduação, 10h30 da noite, batendo com a cabeça deles no quadro, para eles entenderem o quanto é importante a imparcialidade enquanto um princípio supremo do processo. A imparcialidade é o princípio supremo. Significa dizer o quê? Não há processo sem juiz e não há juiz se não for imparcial. Isso é óbvio, não é óbvio porra nenhuma, não tem nada de óbvio nisso. A imparcialidade é um tema estupidamente complexo, que não pode ser pensado só numa perspectiva do direito. A imparcialidade não se confunde com neutralidade, não tem nada a ver porque não tem um ser no mundo neutro. O juiz, enquanto ser no mundo, é um ser no mundo carregado das suas pré-compreensões, da sua cosmovisão, dos seus pré-conceitos que estão na pauta. O sistema jurídico é racista.
O sistema de administração da justiça reproduz o racismo que está na sociedade, que é uma sociedade racista, que é uma sociedade machista. Isso tudo vai se manifestar ali. Obviamente, ele vai trazer aquela carga. Isso é muito importante. E aí vem uma questão básica. A imparcialidade é uma construção técnica artificial para manter o juiz numa posição de terzietá, de afastamento estrutural, estético e subjetivo, longe. O grande problema é que é exatamente o oposto do que nós estamos vendo no Brasil. A imparcialidade, os italianos falam que ela é a terzietá, é exatamente o estranhamento, o alheamento. Porra, ainda ontem eu falava meus alunos da graduação, né? É um negócio impressionante, Júlio. Lá no jardim de infância do direito, a gente aprende que a jurisdição é inerte e que o princípio básico é o ne procedat iudex ex officio, básico, né? O problema é quando chega no processo penal, a gente esquece isso e quer um juiz ativista, a gente quer um juiz que vai atrás da prova, a gente quer um juiz que tem uma posição policialesca, o grande salvador. Ele tem que produzir prova de ofício. Ainda hoje li uma decisão absurda, teratológica, dizendo que o juiz sim pode produzir prova de ofício, invocando o inconstitucional artigo 156, a partir do mito, que é um dos títulos do evento, da busca da verdade real. Porra, quem fala em verdade real não sabe o que é verdade, não sabe o que é realidade, confunde real com imaginário e não tem a mais remota ideia da origem desse mito, porque senão não enchia a boca para falar esse absurdo, cara. Mas é conveniente. Eu fiz uma pesquisa e descobri que dos 11 ministros do Supremo, 11, hoje, os 11, em algum momento, já invocaram o mito da verdade real para fundamentar uma decisão. E não é que eles não saibam que isso é um absurdo, eles sabem. Mas por que se mantém? Porque é conveniente para dar conta de um discurso punitivista. Como é que você justifica uma prova ilícita produzida pelo Estado, se não através da busca da verdade real? Uma atividade incompatível com a imparcialidade, como é um juiz inquisidor que vai atrás da prova de ofício, ou que condena até de ofício, como o 385 permite, se não através de mitos como esse. Então é claro que a gente esquece disso aqui e acha que o juiz tem que produzir prova. Esquece a estética de imparcialidade, cada um no seu lugar demarcado. Porra, é tão simples e tão difícil fazê-los crer e compreender que no processo penal você, acusação, traz a versão acusatória e a sua prova, porque a prova é toda tua, você, defesa, traz a sua tese, você não tem carga probatória e eu julgo. Tem prova, condena, não tem absolve. Simples, né? Mas não é. E quando eu estou na dúvida, bom, muita gente queimou na fogueira para você ter o indúbio pro réu. Tão difícil de se efetivar. Na dúvida, absolve. Aí um juiz brasileiro está na dúvida, ele pensa, dúvida é igual absolvição. Ele diz, não, essa hipótese não me serve, porque eu me sinto frustrado, porque eu não correspondo às expectativas punitivistas que me foram depositadas erroneamente. E aí o que ele faz? Dúvida é igual absolvição? Não serve. Eu desço e vou atrás de prova. E eu produzo a prova de ofício para eu mesmo julgar. Quem procura, procura algo. Primeiro ele decide, vai dizer o Cordeiro, todo mundo sabe, né? Ele primata da hipótese fática. Primeiro ele decide, foi você, mas não tem prova suficiente. Porra, então vou ter que absolver. Não, isso não me serve. Então eu desço e vou atrás da prova para justificar a decisão que eu já tomei anteriormente. E aí é como se fosse um jogo de futebol, eu cruzo o escanteio, eu corro na área, eu cabeceio, mas eu também sou o juiz, Alberto. Eu sou goleiro, Alberto. Eu cabeceio e eu mesmo pego ou não. Quando é que vai ser gol? Quando eu quiser, velho. Tu cabeceia, tu cruza e tu é o goleiro. Esse é o nosso juiz inquisidor do 156. E não raras vezes a gente vê isso sistematicamente. E as pessoas aplaudem. E não se dão conta que quando ele faz isso, ele mata a estrutura acusatória e mata a imparcialidade. Ele deixou de ser imparcial. Ele transforma o que era indúbio pro réu em indúbio pau no réu. Isso é óbvio. Porque ele desce e vai atrás de prova para condenar. Porque se fosse para absolver, ele não precisava descer. E outra, né? Não me venham com esse papo de não, ele desce para julgar melhor. Julgar melhor é respeitar a regra do jogo. E a regra do jogo é muito clara. Tá na dúvida? Absolve. Ponto. Simples. Ah, mas é para... Não tem. É para fazer justiça. Justiça, um conceito aberto, metafísico, vazio, indeterminado, que vai encontrar um referencial semântico no que você quiser. Quando tem uma passeata na frente do fórum lá por um crime grave, você tem do lado de lá a família da vítima com cartaz justiça. Do lado de cá está a família do réu com cartaz justiça. E a justiça se presta para os dois lados? Não, cartaz de lá diz justiça, que atrás diz o quê? Vingança, a gente quer a vingança, a gente quer se vingar disso. O outro lado de cá é justiça, dizendo protege ele. Ambos são justiça, eu faço o que eu quiser com esse conceito. Então, velho, a gente precisa começar a trabalhar com regra clara do jogo e entender que isso é fundamental. Isso é civilizatório. Agora, claro que o nosso juiz não compreende que a imparcialidade exige um afastamento estrutural e também um não fazer aquilo que não lhe corresponde. E aí vem o problema das expectativas. Volto.
Juiz brasileiro quer produzir prova porque ele acha que tem que dar conta de segurança pública. A gente fala isso há décadas, mas aí vem o ministro, agora sim, o ministro Nefe Cordeiro, num voto maravilhoso, e isso é muito importante de ser falado, onde o ministro Nefe vai dizer o seguinte, vamos lá, prisão cautelar é dissipadora de risco processual. Prisão cautelar é para tutela de processo, não é para tutela de garantia penal, não é antecipação de pena. 2, não se pode prender como resposta a desejos sociais, expectativas sociais. Será que o juiz tem que corresponder às expectativas sociais criadas? Será que ele tem que corresponder às expectativas midiáticas criadas? Às expectativas políticas criadas? Às expectativas econômicas criadas? Ou ele tem que corresponder às expectativas constitucionais e legais criadas? Esse é o dilema. Não raras vezes eu vejo juízes correspondendo às expectativas populares, populistas, midiáticas, outras vezes políticas, pessoais, o que é pior, é o gozo dele, a partir de uma projeção dele, mas enfim. E aí o NF diz, é bom que se esclareça que diante de eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não é e não pode ser a função do juiz. Juiz não enfrenta crime. Porra, é uma coisa elementar, né? Eu tenho um horror quando eu vejo, chego numa vara, diz lá, Vara Federal de Combate à Lavagem. Juiz não combate porra nenhuma, velho. E se fosse combater, seria combater a violação das regras do jogo. É o máximo de combate que ele pode travar. E não travar combate contra pessoas ou crime. Porque o papel dele não é enfrentar crime. É uma coisa elementar. Juiz não é agente de segurança pública. Básico. Não é controlador da moralidade social. E nós vemos muito discursos moralistas. Porra, não precisa mais, né? Até em cláusula de delação premiada. Parênteses. Anos atrás eu deixei de fazer uma delação premiada, entre outras coisas, porque tinha uma cláusula, uma série de cláusulas absurdas, como várias, e vou dizer mais, das 170, 180 da Lava Jato, eu me arrisco a dizer que mais de 100 são absolutamente legais, porque tem cláusulas absolutamente legais. Só não vão anular por uma questão de conivência e conveniência político-processual. Mas lá pela Sante uma cláusula que era a seguinte, Márcia, olha só, a cláusula era: além de fixar pena, como se o Ministério Público pudesse fixar pena, a tua pena vai ser de 15 anos e o teu regime vai ser o semiaberto diferenciado. Quando eu olhei aquilo, eu parei, que se esquece. O Ministério Público não fixa a pena é do juiz, está errado. Segundo, não existe o semiaberto diferenciado. A lei não conhece isso, só se for o semiaberto diferenciado da lei, né? Diferenciado que está na lei. Eu vou te explicar, 15 anos é fechado. Não, mas aqui diz que vai ser 15 anos e os primeiros 4 anos é de prisão domiciliar. Isso aqui tudo é absolutamente legal. Ele diz, não, mas isso aqui vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar merda porque é ilegal. Mas ele diz, isso aqui não é problema. Eu digo, é problema. Ele diz, não, doutor, o meu problema é outro. Eu digo, qual é? São essas outras cláusulas. Qual é? E uma delas era a seguinte: proibição de frequentar casas de jogos. Eu disse, pô, mas isso aqui é Lava Jato, não tem porra nenhuma que ver com jogo. E casas de prostituição. E aí o cara disse, isso aqui eu não vou concordar. Aí eu disse, por quê? Porque eu não concordo. É um prazer que eu tenho, eu gosto de ir, vou lá, fumo um charuto, me sinto bem, me dou bem, minhas amigas, adoro, amo. Qual é o problema? Qual é o problema? Todo mundo maior de idade, tudo tranquilo, livre, espontânea vontade, negociado, consensuado. Não dá, velho, isso aqui vai revogar. Aí sim, aí vai cancelar esse contrato todo aqui, esse contrato processual. Aí ele disse, tá, mas se eu fizer um delivery, se eu ligar e ela vier na minha casa? Eu disse, vai dar merda igual. Aí ele olhou para mim e fez uma pergunta inteligente. Ele disse, professor, eu quero saber uma coisa. Qual é a relação desta cláusula com o crime que estão me acusando? E ele disse, nenhuma. Porque não tem nenhuma relação com crime de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, etc. Aí ele olhou para mim e disse, então isso aqui é uma cláusula moralista. Sim, é uma cláusula moralista. E isso tem espaço numa negociação como essa? O processo penal tem que se ocupar de moralidade? E aí tu responde o quê? Errado. Não é papel do juiz, nem do procurador, nem do direito processual penal se ocupar disso. Mas o NEF vai além, e o NEF dá a resposta óbvia. O NEF vai lá e diz o quê? O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e a Constituição com imparcialidade, somente no final, se tiver prova, condena. Ponto. Se não tiver prova, eu absolvo. Acabou. Juiz não é símbolo de combate à impunidade, vai dizer o NEF. O que é algo óbvio. Mas o que nós estamos assistindo hoje? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não depreciem e não desprezem, não tentem diminuir, até porque eu vou dizer uma coisa, a imensa maioria dos que estão aqui hoje são advogadas, são advogados ou futuros advogados e advogadas. Eu vou lembrar que vocês, infelizmente, quando entraram na porra da faculdade de Direito, se formaram e começaram a atuar em qualquer área do direito, mas principalmente na advocacia, vocês assumiram um compromisso ético com legalidade, com Constituição. Vocês têm um compromisso ético com um processo justo. Portanto, vocês têm um compromisso ético em não pactuar com essa barbárie que nós estamos vendo. Porque em qualquer país sério, com uma semana do que o Intercept publicou,
era para ter tido uma crise institucional sem precedentes, porque não é possível, não há nenhum argumento que justifique você ter juiz e acusador negociando, definindo estratégias, juiz indicando prova, definindo como vão agir para condenar alguém. Isso é de um absurdo, sem nenhum limite, não é possível imaginar uma coisa dessas. E nós estamos assistindo e muita gente tentando achar explicação. Não tem explicação, velho. Não tem absolutamente nenhuma explicação para dar conta deste absurdo que está se vendo. E vem mais coisa aí e vai ser pior. Eu quero ver como é que vão justificar. Então é claro que a gente não está compreendendo que nós estamos colocando o nosso juiz no lugar errado. Nós estamos colocando o juizão lá junto com o acusador, o juizão como um grande controlador de legalidade, da moralidade, indo atrás de prova, que não é o papel dele. Nós estamos colocando um lugar que não é o seu, para corresponder a expectativas que não são as suas, e principalmente, e agora eu vou entrar nesse ponto, o juiz brasileiro entra, e o nosso modelo é primitivo, excessivamente contaminado. Ainda ontem eu escrevi sobre isso. Essa contaminação é absurda. Os italianos, há mais de 2, 3 décadas, vêm batendo em cima daquilo que eles chamam de originalidade cognitiva, que é uma coisa básica. O juiz tem que entrar no processo como um ignorante, porque ele é um ignorante, ele não sabe e precisa muito saber, e vai saber através da prova. Originalidade cognitiva significa conhecer da prova no processo, conhecer do caso na audiência. Óbvio que eu não tenho como interditar que ele leia o jornal e tenha visto notícia. Não, isso não há como interditar. O que eu estou dizendo é que o juiz brasileiro entra absurda e inadmissivelmente contaminado. Por quê? Porque ele recebe lá, primeiro, um pedido de interceptação telefônica, ele analisa e decreta. Depois vem um pedido de quebra de estilo bancário e fiscal, ele analisa e decreta. Depois vem um pedido de busca e apreensão, ele olha e diz, busca e apreensão daquele cara que eu já grampeei 6 meses de telefone, que eu estou monitorando, que eu estou sabendo, decreto. Depois vem o pedido de prisão e o inconsciente grita, esse é o Mané. Claro, o Mané eu já sei, é óbvio que eu decreto. Depois vem a porra da denúncia e é óbvio que tu recebe. E aí tu vai para o processo. E nós todos pactuamos com um imenso faz de conta, que é tu chegar numa audiência de instrução e achar que tu vai produzir alguma prova útil. Ele já está contaminado, ele já formou imagem mental, ele já decidiu lá atrás. E nós, infelizmente, estamos participando de um grande golpe de cena. O nosso processo é absolutamente primitivo. Você já está condenado lá atrás. Por quê? Porque falta originalidade cognitiva. É diferente, Márcio, eu vou explicar agora o caso da dissonância, do juiz que entra sem saber nada, como é o ideal. O cara não sabe, ele está disposto, Alberto, ele ouve um, ele ouve outro. Com a mesma qualidade de audição, com a mesma atenção, porque o cara não sabe porra nenhuma. Ele quer saber, aí ele te ouve, ele ouve o outro. Agora, o juiz brasileiro não ouve ninguém, porque ele já ouviu demais antes, na hora errada, uma versão unilateral. E ele entra contaminado, e não adianta me dizer que não, porque isso é inconsciente, é preciso ler um pouquinho mais de psicanálise e de Freud para entender isso, não é controlável, velho. Entendeu? Agora, é claro que não tem essa originalidade. E aí, por exemplo, se opera o efeito primazia. Rosenhan, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é lá da psicologia social. E depois a dissonância cognitiva. O que é o efeito primazia? Vocês acham que a primeira impressão é a que fica? Aquela coisa bem vulgar, né? A primeira impressão é a que fica, sim ou não? Velho, tem toneladas de páginas escritas e pesquisas feitas sobre isso. O quanto a primeira impressão fica, marca, demarca, e principalmente o trabalho que dá para você desfazer o estrago feito pela primeira impressão. Eu vou pegar um exemplo do Rosenhan, que é o exemplo tradicional, que não é nem no direito, mas só para ter uma ideia. Rosenhan se reúne, é um psicólogo, a partir dessa pergunta, né? Será que a primeira impressão é a que fica? Ele, que é psicólogo, mais 3 psicólogos, um pediatra, um psiquiatra, um pintor e uma dona de casa. Ao todo são 8 pessoas. Essas 8 pessoas se reúnem e o Rosenhan, então, estabelece a seguinte meta. Nós, 8, vamos simular sermos esquizofrênicos. Vamos dizer que ouvimos vozes, vamos dar todo um quadro mental de esquizofrenia e ele ensina como simular uma esquizofrenia. E nós vamos bater na porta de 12 hospitais psiquiátricos. E vamos ver quem é que vai ser admitido. Agora, uma vez que alguém, e no início ele cogitava de alguém ser admitido, se alguém for admitido, a partir do momento que entrar na casa, entrar no hospital psiquiátrico, na clínica, vai passar a agir normalmente. Para de simular esquizofrenia, passa a agir normalmente, e nenhuma dessas 8 pessoas tinha qualquer histórico de esquizofrenia, diga-se de passagem, e começa a anotar toda a tua experiência diária. E vamos ver quanto tempo tu vai ficar ali dentro. Porque tu vai começar a agir normalmente, Márcio, e aí vamos ver o que vai acontecer. Aí, vamos lá. Eles batem na porta, 12 hospitais, e são admitidos em todos. Eles são 8 pessoas, entram em 8 hospitais. Já chocou. Rosenhan já ficou impressionado. Porra, todo mundo foi admitido por uma simulação rasteira? Sim.
Todos foram internados. As internações variaram de 7 a 52 dias. Olha a loucura. Sabendo que no primeiro dia, uma vez internado, no outro dia ele parou de simular e ela para de simular a esquizofrenia. O primeiro ficou uma semana internado. E o último, 52 dias. E aí vem um dado mais interessante. Quando eles são liberados e têm alta, 7 saem com diagnóstico de esquizofrenia. Nunca foram. E 1 sai com diagnóstico de psicose maníaco-depressiva. Nunca foi. O que é isso? A primeira marca fica, o primeiro carimbo fica, o primeiro estigma fica, a primeira impressão marca. O mais interessante é que apenas 35 pessoas desconfiaram, que eram 35 loucos, que estavam internados e disseram, não, esse cara aqui não é normal, não está batendo. Os loucos foram os únicos a desconfiar e se dar conta de que aqueles ali não eram como eles. Porque o resto, todo mundo comprou a tese. Isso aqui é um exemplo simples e básico. Mas quando você traz isso para o processo penal, você traz isso para o estigma, você traz isso para a execução penal. O teu cliente já foi processado, condenado, e aí vem um laudo criminológico dizendo que ele é perigoso, que ele tem uma personalidade novo, vigil, novo tenaz, mesocriminoso preponderante, essas coisas absurdas do discurso psiquiátrico e clínico misturado com o discurso penal. Você não consegue desfazer essa imagem. Nunca mais. É um pouco disso. Agora, é claro que além do efeito primazia, é importante trabalhar com a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, também da psicologia social, muito bem trabalhada pelo professor Bernard Schunemann, tradução do professor Greco, maravilhoso. O que é a dissonância cognitiva? Primeira coisa, a dissonância é o seguinte, quando você tem que tomar uma decisão séria, você é colocado diante de uma decisão que você tem que tomar, que tem consequências. Você vai ponderar os argumentos a favor e contra, sim e não. Você vai sofrer. Isso gera uma dissonância do sistema cognitivo. Você sofre, até tomar a decisão. Vou largar esse emprego, vou arriscar naquele, não vou, compro, não compro, vendo. Enfim, você sofre. Você sofre até tomar a decisão, aí você toma a decisão. No momento que você toma a decisão, como é que você se posta diante daquela nova situação de tensionamento da hipótese anteriormente tomada como verdadeira? Quer dizer, se eu voltar a questionar se você tomou a decisão correta, como é que você se comporta? Isso é o que a psicologia social vai trabalhar enquanto dissonância cognitiva. O Schumann pega isso, traz o processo penal e trabalha a questão juiz. E aí ele vai lá e coloca... Será que o juiz que recebe uma denúncia, e olha só o problema dele era só receber a denúncia e depois fazer a instrução e julgar. Ele queria comparar isso com aquele juiz que não recebe, simplesmente instrui e julga. E aí ele queria saber se esse juiz, ao receber a denúncia, se essa decisão já não é suficientemente contaminadora a ponto de formar a imagem mental e condicionar o resultado da sentença. Agora tu imagina se fosse no Brasil, que o receber a denúncia é o de menos, né? O cara já fez N coisas antes, muito mais gravosas até. E a situação no Brasil é infinitamente pior. O Schumann vai lá e trabalha isso no processo, a partir da psicologia social, e vai mostrar exatamente o seguinte. Primeira coisa, depois que o nosso juiz formou essa imagem mental porque recebeu a denúncia, como é que ele se coloca na instrução? Como é que ele se coloca na audiência? Primeiro, ele lança a mão do efeito inércia ou perseverança. Isso é inconsciente. É um mecanismo de autoconfirmação das hipóteses anteriormente tomadas como verdadeiras. Explico. Se o cara recebeu uma denúncia contra ti, é porque ele entende que tu cometeu um crime, que foi tu e que tem fumaça de crime, no mínimo. Então, como é que ele se posta na instrução? Ele já parte exatamente inconscientemente de uma necessidade de confirmar as informações anteriormente tomadas como verdadeira. Testemunho de defesa vem e começa, não foi ele, não foi ele, não foi ele. Na segunda testemunha de defesa, tu já viu o juiz jogado para trás na cadeira, já olhando para o horizonte, daqui a pouco eu olho, ele puxou o telefone discretamente do lado, fez assim, eu disse, doutor, tá vendo o WhatsApp? Não, tô vendo a hora, mentira. Ei, quem é esse Zé Mané, para agora, a essa altura do jogo, querer dizer que nada daquilo que eu tomei como verdadeiro até então é falso? Que está tudo errado. É claro que não, é óbvio que o que eu ouvi até agora é o verdadeiro. Efeito atenção, zero. Tu vê muito isso. Testemunha da acusação, o juiz está atento, pergunta, porque eles não entenderam até hoje que existe um artigo 212. É inacreditável isso. Ele estava numa audiência pela 1000ª vez, eu já desisti de falar isso. Matou lá e estava irritado, e entrou a primeira testemunha, qualificou, eu pensando, testemunha da acusação, palavra com o MP. E aí o cara olha, Yuri, e começa. Na segunda pergunta, eu disse, doutor, só uma questão de ordem. O que houve, doutor? Já vai começar a atrapalhar? Eu digo, já. Eu sou chato. Eu quero saber do artigo 212. Aí ele disse, quem? 212. Aí ele se joga para trás. Doutor, eu não tenho obrigação de conhecer todo o Código de Processo Penal, entendeu? Aí eu senti, temos um problema. Um baita problema. Aí ele olha e diz, o que diz o artigo 212?
Aí disse, olha, 212 é aquele artigo que a gente colocou na reforma de 2008 para estabelecer o cross-examination, ou seja, primeiro perguntam as partes, o juiz pergunta no final com papel completivo, subsidiário, totalmente secundário. Ah, não, já sei. Não, aqui não tem isso, aqui para mim é diferente. Eu digo, é? O senhor tem o seu próprio Código de Processo Penal? Mais ou menos, doutor. Tá bom, eu vou continuar. Eu só quero consignar o quê, doutor? Que violou 212, porra! Que é uma norma cogente. Eu quero, tá bom, eu já entendi, mas eu vou continuar. E assim foi. Filme de terror. Obviamente que eu já sei que ele vai condenar, pela linha das perguntas. Ele já fez toda a inquisição, e depois que ele fez todas as perguntas, ele jogou para trás, professora Vera, uma honra imensa, um prazer gigantesco. Ele se joga para trás, depois de fazer todas as perguntas, diz, bom, agora brinquem as partes com produzir a sua prova. Brinquem vocês, porque eu já produzi aquilo que eu precisava, para dar o efeito confirmador, tranquilizador do meu ego. E a gente faz de conta que isso é um processo. Só que a grande questão do Schurman, quando ele pega a dissonância cognitiva, é que além de escrever o que a gente já sabia, é que ele faz uma pesquisa de campo. E aí é um problema que nós no direito e nós no processo não temos essa tradição. A gente não sabe fazer pesquisa de campo, professor Vera, isso é um drama. Lá temos uma inveja gigantesca da criminologia, que o pessoal vai a campo, bota o pé e a mão na realidade e traz dados de comprovação empírica para discutir e tensionar. Nós não fazemos isso, que é um grande erro. Mas o Schurman faz com um grupo pequeno. Ele pega um grupo de 58 juízes e promotores e começa a tensionar. Divide. Primeiro, todos os 17 juízes que conheciam a investigação preliminar, a investigação, o inquérito deles, condenaram. Juízes que não conheciam a investigação, 8 condenam e 10 absolvem. Só um parêntese, uma explicação metodológica. Ele pega um processo complexo, chamado processo ambivalente, aquele que se você quiser condenar, você pega essa prova e condena, se quiser absolver, pega essa prova e absolve. Processo complexo. Esse mesmo processo é submetido à análise por todos os juízes, e aí ele divide em grupos. Então aqui é o mesmo caso. Olha a diferença só em relação a conhecer ou não a investigação frente ao mesmo caso. E aí ele segue. Outro grupo, juízes que conheciam a investigação e podiam perguntar, 100% condenam. E as perguntas, na imensa maioria, são perguntas confirmatórias da hipótese anteriormente tomada como verdadeira quando ele recebeu a acusação. Juízes que não conheciam a investigação e até podiam perguntar, 3 condenam e 8 absolvem. E um detalhe, esses perguntam muito menos. Por quê? Porque é óbvio, quando você é um ignorante, você ignora, você tem curiosidade, você está com o teu sistema cognitivo aberto, velho, tranquilo. Tu está disposto a ouvir um lado e ouvir o outro. Tu ouve mais do que tu pergunta. Num sistema inquisitório, onde o juiz já tem a sua verdade previamente construída, ele já entra para perguntar e ele tem só as perguntas confirmatórias e ele pergunta tudo o que ele quer para confirmar a hipótese. É uma questão de postura totalmente diferente que decorre de uma cultura inquisitória ou acusatória. Mas o Schurman vai além e ele diz, olha, cuidado, hein? Juiz que conhecia a investigação que é tendencialmente incriminadora condenam muito mais, ainda que a prova seja frágil. Efeito perseverança. A maior quantidade das perguntas são formuladas por aqueles que conheciam e condenaram. Exatamente o que eu falei. Menor número de perguntas por quem não conhecia e até absolveu. E aí ele vai e, obviamente, mostra com isso o imenso problema da contaminação. Isso é uma coisa elementar, básica. Esses dias eu ainda brincava com meus alunos lá numa palestra. Aqui não é o caso, mas é uma multidão de gente. Eu pensei, vem cá, quantos aqui são estagiários? Aquela massa levanta a mão. Tudo é estagiário de alguém, né? A gente está ferrado. O dia que esses caras se unirem e fundarem um sindicato, eles vão dominar o mundo, hein? Pode ter certeza. É que eles são desorganizados. Mas aí vem uma questão básica. Eu perguntei para uma menina que estava muito séria na frente, tu é estagiária? Sou. Pela seriedade, deve ser estagiária de um juiz ou desembargador. Ela disse, sim, do desembargador. Já é quase ministra, né? Aí eu disse, tu já imaginou, minha filha, quando tu chega no gabinete e tu tem aquele processo gigantesco com 100 volumes, que ninguém quer olhar, todo estagiário chega e bota o casaco em cima, que é para o desembargador não lembrar que aquela merda existe e não pedir para fazer o projeto, né? Leia-se, o voto. E ela disse, sempre tem, doutor. E ela, uma seriedade impressionante, Yuri, uma coisa assim, uma postura que eu não tenho, né? Nunca tive. Mas aí, eu disse para ela, tu já imaginou então se um dia, numa véspera de feriado, e ela disse, eu sempre faço, eu sempre resolvo os problemas. Eu digo, eu sei, tô vendo a tua cara. Tu vai chegar no gabinete e tu vai dizer, bom, é simples, hoje eu vou resolver essa merda. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. E tu, como estagiária-chefe, tu vai chamar o teu estagiário, porque uma estagiária dessa tem um estagiário. Estagiária empoderada tem um estagiário para ela. Ô, Mané, vem cá, pega essa merda e leva pro carro. Agora, doutor, agora, pode levar. A senhora vai resolver? Vou. Ah, senhora, nem estagiária. Ela se senta, Márcia, e aí ela começa a ler. Eu tenho denúncias como vocês que tem 500, 600, 700 páginas. Ela lê uma denúncia de 700 páginas.
ela nunca leu um livro com 700 páginas. Se somar todas as páginas que ela leu na vida, não dá 700 páginas. E ela se senta e lê as 700 páginas da denúncia, que é uma versão unilateral, tendenciosa da acusação. É a versão dele. Ela leva 2 meses lendo aquela merda toda. Quando ela termina de ler tudo aquilo, o que ela faz? Ela chega no inquérito. E aí ela começa a ler todo o inquérito, tendencialmente incriminador, vai dizer o Schulman. E ali ela tem a testemunha A, B, C, D, até o X. E ela lê. Tem processo lá, por operação, enfim, não vou dizer nome, 400 testemunhas. E ela lê aqueles depoimentos. Ela leva 6 meses comendo essa carne de pescoço. Quando termina de ler todo esse inquérito, ela finalmente chega na parte do processo. E aí começam as testemunhas de acusação. E aí ela começa a ler de novo o depoimento da testemunha A, e o inconsciente grita, eu já sei essa merda toda, eu já sei o que esse A disse, e se esse A mudar de opinião, ele está mentindo. E ela faz uma leitura dinâmica. E aí ela chega no processo e é dinâmico, porque ela já sabe. Agora é simples. Vocês honestamente acham que um julgador no Brasil, com essas condições, quando chegar na hora da prova de vocês, ele vai ter as mesmas condições de abertura cognitiva que ele tinha há 8 meses atrás, quando ela, ou ele, né, ela, começou a ler? É óbvio que não. É óbvio que não. O nosso processo é primitivo, é absurdo. E a gente está jogando esse jogo, velho, que é um jogo perdido. É a hora de fazer uma resistência e lutar para mudar. Políticas de redução de danos, óbvio. Não pode ter atuação de ofício do juiz, é coisa básica. Não pode ser o mesmo juiz que recebe a denúncia e depois vai para a instrução. É claro que a prevenção tem que ser uma causa de exclusão da competência. Só no Brasil que a prevenção fixa a competência. Prevenção é contaminação. Na Europa inteira, desde o caso Persac 82, Decur 84 e por aí vai. Juiz prevento é juiz contaminado que não julga. Para nós, quanto mais contaminado, mais prevento ele é. Porra, em 2014, eu e o Alexandre escrevemos um artiguinho quando começou a história de Lava Jato, e foi até irônico perguntando, quando começaram as delações e parará, quem vai julgar a Lava Jato? E é óbvio que ele está dizendo, óbvio que não pode ser o mesmo juiz que está fazendo tudo isso, que está já sabendo que seria, e que todo mundo acharia normal, porque nós no Brasil normalizamos o anormal funcionamento da justiça, porque em qualquer sistema minimamente sério, jamais o mesmo juiz que fez tudo aquilo seria o do processo. Isso é uma coisa elementar, velho. Até os gatos na rua sabem. Miau, é injusto. Óbvio, velho. É elementar. Quem é que quer ser julgado num processo assim? Isso é uma coisa absurda. Imprescindibilidade do juiz das garantias, voltamos a discutir o juiz das garantias, é um problema, erramos no nome, né? Eu já falei, eu participei da comissão no CNJ que revisou o PLS 156, hoje 8045, e lá eu disse, vai dar merda, pelo nome. Juiz das garantias, tu falar em garantias no Brasil, já é sinônimo de impunidade, isso é coisa de comunista, comedor de criancinha, Então bota como é na Itália, il giudice per la indagine, o juiz da investigação. Não, mantiveram o juiz das garantias, imenso preconceito. As pessoas nem sabem o que é, mas tu falar que é um juiz das garantias, então já é um juiz protecionista, deve ser um abolicionista, deve ser um garantista, comunista. Velho, as pessoas nem sabem o que é isso, mas saem falando. Temos que excluir o inquérito, né, que é um ponto-chave, mas isso é um outro papo para mais adiante. Nós normalizamos o anormal funcionamento. E aí eu volto. É preciso fazer uma atividade, um exercício de estranhamento. Um estranhamento, velho, um pouco a alegoria da caverna. Nós estamos todo mundo dentro da caverna, de costas para a luz, achando aquelas sombras lindas, né? Não. E quando alguém sai e diz que lá fora tem um mundo lindo, colorido, não. Isso aqui é um subversivo, vai para Cuba, né? Os caras não tem mal o que dizer, é isso. Vai para Venezuela. Não tem porra nenhuma que ver uma coisa com a outra, entendeu? Mas, enfim, é preciso fazer um exercício de estranhamento. Tanto olhar o que o estrangeiro fala de nós, do nosso processo, como é que é o olhar do outro, como também nós sairmos e olharmos fora para tentar olhar de fora para dentro. Isso é chave. Há uns anos atrás, vou contar essa historinha rápida, eu estava na PUC, lá na PUC, e aí tinha um ex-aluno meu, de graduação, que se formou e foi para Washington, estava trabalhando no escritório em Washington. 2016 isso. E aí ele volta para o Brasil e traz um advogado americano, que tinha sido promotor de justiça lá, eleito, é advogado, trabalha com crime econômico, para dar uma palestra sobre crime econômico. E aí me apresenta o cara para a gente tomar um café e conversar. E o cara, sendo café, já me pergunta, e a Lava Jato? Ele disse, hombre, aí comecei a explicar um pouquinho, ele disse, não, parei só um pouquinho, ele olhou para mim, olha o que é, o que eu estou contando é um fato real, velho. Isso não é pessoalizar nada, mas é uma questão de estética, de imparcialidade. Estética. Ele olha para mim e diz, sabe que eu, com mais de 30 anos de trabalho no direito, quando eu comecei a olhar a questão Lava Jato no Brasil, eu levei mais de 2 anos para me dar conta que Sérgio Moro não era o chefe da Polícia Federal e não era um acusador do Ministério Público. Eu não sabia, e foi um choque quando eu descobri que era um juiz e que não é carreira integrada como na Itália, porque ele não é o Antônio de Pietro, eu expliquei para ele, não é mãos limpas, enfim.
Eles, cara, tu não tem ideia, 90% do estrangeiro acha que ele não é um juiz. Jamais. E aí tem um programa, 60 minutos, de uma rede de TV americana, eu sempre esqueço o nome. Fala, Yuri. Pô, tu não me ajuda porra nenhuma, né, Yuri? Quando precisa, não vem. Não é a BBC, é a NBC, é uma BCD dessas aí. Tem um programa de 60 minutos. Procurem um programa de 60 minutos sobre a Lava Jato e o Moro, que eu vi. Eles começam a explicar a função do juiz, ou melhor, a operação, e começam a colocar a foto do Moro e a foto do Eliot Ness, para comparar lá com Al Capone, só que o Eliot Ness era o chefão da Polícia Federal Americana. Nunca foi um juiz, obviamente. Isso é estética. E aqui é claro que o olhar do estrangeiro é muito interessante. Agora eu vou colocar exatamente um estrangeiro olhando para um processo brasileiro, veio assistir um julgamento no Brasil, não interessa de quem nem aonde, porque isso que ele narra acontece todo dia em todos os tribunais brasileiros. E ele diz, eu cheguei ao tribunal esperando assistir a um julgamento justo, mas eu vi o promotor sentado com o juiz, tomando café, passando tempo, almoçando juntos. Inacreditável! Visualmente, leia-se, estética de imparcialidade, é uma corte tendenciosa. Tenho a dizer, o Brasil tem um sistema primitivo, no qual não há juiz independente. Ele é um observador internacional da ONU, analisando um processo no Brasil. Visualmente, porra, ele puxou o conceito do Tribunal Europeu de Direitos Humanos de estética de imparcialidade. As nossas cortes são tendenciosas na sua estética. Já começa por aí. O que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É como vocês, advogados, chegam numa sala de audiência e acham normal juiz e promotor tá sentado do lado. Isso é um absurdo, velho. Tu vai para o tribunal do júri e tu senta lá os jurados, promotor, juiz e a defesa lá. Esteticamente é tendencioso. O local de fala deste aqui é o local de fala legitimado, do lado do juiz. E tu, defesa, tu tá lá. Não é pouco isso. As coisas começam a funcionar mal nesse momento. Mas ele foi assistir o Supremo também. E ele chegou no Supremo e disse o quê? Eu estava lá, do lado do promotor, e viu o promotor-chefe, sentado ao lado do relator, fez seu almoço ao lado do juiz, depois teve conversas privadas, uma postura totalmente parcial. Isso não pode acontecer. Agora, olha a última parte. Aqui no Brasil, vocês têm um juiz que investiga o caso, define grampos e ações de investigação, para depois também julgar a pessoa no tribunal. Claro, ele está pensando em colegiado em primeiro grau. Isso é considerado inacreditável na Europa, desde 82. Impossível, porque tira o direito mais importante de quem está se defendendo, ter o juiz imparcial. Isso é uma coisa muito séria. O juiz brasileiro faz todas essas ações de investigação, corresponde àquelas expectativas infantis que nós o colocamos no lugar errado de salvacionista, e ele honestamente acha que vai salvar a humanidade, faz tudo isso e depois corre para julgar. Inacreditável. É óbvio que é inaceitável. E nós achamos normal. Dentro dessa história de estética, nosso processo tem uma estrutura inquisitória, ultrapassada, etc. e tal, nós ainda temos um problema de estrutura cênica ultrapassada. E agora eu vou colocar o outro lado. Eu trouxe aqui um estrangeiro que veio para o Brasil. E agora eu vou colocar, eu tenho usado muito isso, alguns já viram, mas eu vou bater até morrer nesse tema. A experiência, eu sempre falei muito do sistema europeu, até porque eu fiz doutorado na Espanha, sempre falei de Espanha, Portugal, Itália, França, Inglaterra, e sempre me criticaram. Ah, isso é processo europeu. Então tá bom, nos últimos 10 anos eu comecei a estudar muito mais Latinoamérica. E aí comecei a trabalhar Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, para olhar os daqui, a nossa realidade, a lá Dussel. Filosofia da libertação, vamos fazer filosofia para sul-americano, vamos falar para quem não fala, está na protopalavra, o Dussel está certo, tem que ler isso. E aí eu comecei a olhar. E aí, claro, Yuri estava junto, teve um grupo de professores, nós fomos primeiro para o Chile. Chegamos no Chile, isso foi uma das audiências. Eu acho que estava do meu lado me incomodando nesse dia aí. Nós, depois de ter um monte de aula teórica, parará, né? E aí, lembra? Primeira aula. Brasileirada. Nós não estamos falando de pouca coisa. Nós estamos falando de gente como Jacinto, Nelson Miranda Coutinho, Fauzi, Elmiro estava lá, Rômulo, sabe? Flaviane. Pô, estamos falando de gente de peso, entendeu? Brasileirado sentado, e aí chega um juiz nada, um argentino e começa. O processo penal brasileiro é o mais atrasado da América Latina. Todo mundo já se olhou e disse, quem é que chamou essa porra de ser argentino? Né? Tinha que ser um argentino. Ela vai dizer que o futebol deles é o melhor do mundo, Maradona. Velho, isso era 8h30 da manhã. 10 horas, na hora do recreio, a gente parou, o professor fazendo recreio, um negócio do caralho, nem me lembrar mais que era recreio, né? Paramos pro recreio e todo mundo já, porra, o argentino não é bobo, hein? O argentino tem bala na agulha. Meio-dia, cara, o argentino é nosso rei, o argentino é o cara. 4 da tarde tinha brasileiro se suicidando com a caneta Bic, apavorado que o argentino era o salvador do mundo e, porra, nós estamos muito mal. Claro, sentamos nessa audiência,
Aqui eu demorei para tirar foto, o cara já tinha tirado o casaco. Mas quando nós chegamos, tinham 4 pessoas sentadas que entraram pelo mesmo lugar que nós, ou seja, junto com o público, e lá na frente tinham 3 pessoas. E aí estava um dos professores, nesse aqui era o Eduardo Galhardo, até eu acho, não me lembro, estava do meu lado, quem é que estava junto conosco ali? E aí eu perguntei, né, porra, quem é esse monte de gente aqui embaixo, né, cara? E ele disse, sim, como assim? Eu disse, sim, lá em cima eu já sei. Aí ele disse, já sabe? Sim, lá em cima tem 3, no meio deve ser o juiz, Ministério Público do lado, e do lado a escrivã que está ali. Porque tem 3 pessoas, atrás do cabeção tem mais um. Aí ele olhou e disse, aí ele disse, jamais, nunca, no Brasil é assim? Mas, homem, pelo que sim, pelo que não, né? Ele disse, é óbvio que não é. O Chile já é colegiado em primeiro grau, já são 3 juízes em primeiro grau. Lá são 3 juízes que nunca tiveram nenhum contato com o caso, porque lá tem juiz das garantias. Eles não sabem nada, eles não têm uma folha de papel na frente, eles têm a tela do computador com a decisão que recebeu a denúncia, a acusação, eles não sabem nada. Aqui embaixo, acusador privado lá, Ministério Público ali, defensor público aqui, que era o advogado, né? E aqui o réu. Estética, no mesmo nível, no mesmo tablado. E aí, professora Vera, eu comecei a pensar na questão do ritual, né? Processo é ritual de exercício de poder. Ou a gente entende isso, microfísica e blá, 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 ou não vai funcionar nada. Por que da madeira, por que da cancela, da fala legitimada? Isso é muito interessante. Os caras entraram por trás, junto conosco. Não teve promotor entrando junto com o juiz. Tudo isso é importante, sim. Não é de pouca coisa que se trata. E aí começa a audiência. E aí, primeiro, sendo a testemunha de acusação, pergunta MP, pergunta defesa, pergunta MP, pergunta defesa e vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Nunca vimos um juiz chileno fazer uma única pergunta. Nunca. E ainda no intervalo, perguntando para eles, vocês não perguntam? E os caras disseram, não, só você não entendeu o que ele está falando. Óbvio. Mas tu não tem, até eu já cito, tu não tem gana de ir atrás da prova? O cara disse, claro que não. Porque eu sou psicanaliticamente muito bem resolvido. Esse é o problema, começa aqui. Ele não se sente na obrigação de ir atrás de prova nenhuma. Ele sabe, tu traz a tua prova, tu traz a tua versão. Se tu me convencer, eu condeno. Se não, absolvo. Pronto, velho. Simples. Tão simples que é um fair play. Não, nosso juiz aqui acha que tem que ir atrás, porque senão absolver a frustração. E aí depois de ouvir testemunho de acusação e de defesa, teve uma de defesa que foi interessante. Porque aí chega o promotor e diz, doutor, a testemunha tem medo de depor na frente do réu. Típico Brasil, né? E aí eu já olhei para o cara e disse, tá, vão tirar o réu da sala de audiência? E aí o argentino olhou assim, como? Tirar o réu da sala de audiência? No Brasil vocês fazem isso? Homem, pelo que sim, pelo que não, né? Sim, eles jamais se tira o réu da sala de audiência. Eu pensei, então como é que vão fazer? Videoconferência, que não vai funcionar, porque a internet é uma bosta, parará? Não, simples, tem 2 instrumentos do CPP. Primeiro, tem um guarda-roupa lá no corredor, o Ministério Público vai disfarçar a testemunha, vai botar uma peruca, óculos escuros, vai montar ela de drag, ela vai entrar montada de drag queen. Ponto. Eu disse, assim, assim. Mas se ela não quiser, nós vamos lançar mão de um mecanismo caríssimo, de alta tecnologia, 4.0, e eu pensei, o negócio vai ser com videoconferência, quem sabe até realidade virtual, vai ser um negócio de simulação, deve ser um negócio do caralho, pensei, vão dar joystick pro juiz, pegar testemunho, jogar pra lá, pra cá, como é que vai ser isso, né, cara? Eles vão lá, e aí vem, o promotor se levanta, não tem estagiário, ele vai lá e traz um mega equipamento caríssimo, e aí até o professor disse, vocês no Brasil não têm dinheiro para isso, né? Eu odeio quando falam isso, vocês não têm dinheiro. Ele trouxe isso, um biombo de alumínio. Um biombo de alumínio, caríssimo, né? Como assim? Simples. O juiz olha para o réu e diz, Yuri, vira de costas. Yuri vira de costas, testemunha passa, senta atrás do biombo, volta a cadeira, faz toda a inscrição, termina, vira de reosta. O réu vira de costas, a testemunha vai embora, acabou, velho. Deita o biombinho, tá lá no canto, lá o biombinho lá, ó, lá na parede branca. Caríssimo, né? Terminou de fazer toda essa audiência, debate oral. Coisa que nós, advogados, não gostamos. Aí a gente se queixa que o processo demora, se queixa que não tem oralidade, mas nós também trancamos. Nós adoramos papel, nós adoramos uma estrutura cartorária. Isso é a nossa meia-culpa. E aí o que acontece? Debate oral, fala o MP, fala a defesa, os caras assim, vamos deliberar. Ele falou rápido, eu entendi, 20 o quê? Dias? Não, 20 minutos. Saem, vão na saída do lado, 20 minutos, voltam, chegamos a uma conclusão. Nós entendemos que está aprovada a autoria por isso, está aprovado o fato, blá, 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 condenamos o réu para o roubo. Esse caso era um roubo a um supermercado. Eu disse assim, assim. Agora vamos para o debate sobre a pena. MP, qual é a pena? O MP eu quero agravante tal. Defesa, não, porque não aprenderam a arma, esse caso era uma arma. Não, não, não. Tá bom, se viraram, 2 minutos deliberaram. Não, entendemos que não está aprovada a agravante, a causa de aumento da arma. A pena é 5 anos, o regime é tal, a sentença será lida daqui a uma semana. Bate o martelo e acabou, velho. É claro que isso se reflete também em números, né? Bom, depois eu vou falar sobre isso. Isso aqui é o tribunal, é o Foro Central de Santiago do Chile, né? E aí é claro que a coisa funciona, vai tudo muito mais rápido. Aqui embaixo vocês têm lá a Defensoria Pública, Ministério Público, do lado de cá tudo sala de audiência. E aí é claro que os caras têm toda uma estrutura para ter audiência.
Cultura de audiência, coisa que nós não temos. Nosso juiz faz tudo, menos audiência. E aí, claro, que a brasileira perguntou, mas vocês não têm facção, crime organizado, né? Aí eu disse, bom, é claro que nós não temos facções como vocês, porque o sistema carcerário de vocês é medieval, é o pior sistema carcerário do mundo, vocês são um ícone mundial de violência e de barbárie. Bom, ele humilhou, né? A gente tem que ouvir aquilo calado. É uma merda. Mas ele diz, nós não temos tudo isso, mas é claro que nós temos crime organizado. E como é que vocês fazem para trazer um preso perigoso que está em outra cidade? Porque no Brasil não sai audiência porque não tem dinheiro para gasolina, para o carro, para isso, para aquilo. Aquela loucura brasileira. O cara diz, é simples, velho. Lá naquele fundão, tem numa daquelas alas, que eu não sei qual é, porque a gente não visitou, tem uma casa de custódia, onde as pessoas vêm através de um cronograma previamente estabelecido e planejado para as audiências, ficam naquela casa de custódia, elas passam por baixo, pelo subterrâneo, por um túnel, e saem lá na sala de audiência, são ejetados na sala de audiência, sai sentadinho lá. Termina a audiência, o cara é sugado, vai pelo túnel, volta para a celinha dele. E depois ele vai para o presídio dele, conforme o cronograma. E aí ficou o brasileiro toda parada, olhando, né? Ele disse, vocês no Brasil não planejam muito, né? Vocês não se organizam direito, né? Por isso que não sai audiência. A gente tem que ouvir esse tipo de coisa e ficar quieto. É muito triste. E é claro que isso se reflete em números. Taxa, prazo médio de julgamento de uma apelação, 11,92 dias. A gente só sabe falar em meses e anos. Recurso de nulidade, prazo de julgamento 51 dias. Bom, esquece, velho. Eu vou falar mais. Eu 5 minutos, não vim até aqui para isso. Agora me esqueci. Aí, a gente termina dessa história toda e vamos pro hotel. Eu chego no hotel e tá lá os chilenos, argentinos vendo TV. E foi um negócio, uma experiência impactante para mim. Que foi o seguinte, professor Vera, eu chego lá e tá passando Tropa de Elite. Wagner Moura, dublado em espanhol, parecia novela mexicana, uma coisa hedionda. E eu me sentei e comecei a rir, cara. Achei engraçadíssimo o Wagner Moura. Mas aí eu olho para o lado, olha como nós normalizamos o anormal. Os argentinos, os chilenos estão aqui, ó, apavorados vendo aquilo. E aí olha para mim e pergunta, mas professor, isso é assim no Brasil? Hombre, pero que sim, pero que não, não, não. Não vem me dizer que isso aqui é um absurdo, porque se isso aqui fosse um absurdo, não virava um filme. O diretor estava preso. Ele disse, olha, a gente tem um probleminha. Não, não, não. Vocês no Brasil têm isso aí, aquela cena, bota na conta do Papa, bota no saco. Porra, tortura policial assim? Temos um problema assim, não é geral, mas tem, pontual, né? Tu tenta atenuar, né? E aí logo em seguida vem uma cena de corrupção, e o cara disse, não, parece só um pouquinho, vocês têm tortura e corrupção? Aí eu disse, cara, eu vou no banheiro. Pedi para enrolar minha comida, para comer no quarto, e fui no banheiro. Quando eu voltei, Márcia, os chilenos estavam de olho arregalado vendo o filme, e aí já estava uma massa vendo, e aí um deles olha e pergunta, olhou para mim, saindo do banho, disse, onde está o brasileiro? E eu disse, brasileiro, você foi? Eu sou do Paraguai. Mas óbvio. Eu tinha uma vergonha existencial, é uma vergonha óssea, sabe? E aí eu me sentei para ver e eu me dei conta. Eu, vou ser bem honesto, eu vi o filme, eu pensei, eu fiquei muito deprimido vendo esse filme, depois eu vi o 2, um grande amigo nosso, Luiz Eduardo Soares, que foi um dos que ajudou, coproduziu, enfim, roteirista, escreveu 500 dias no front, né? Foi subsecretário de Segurança no Rio de Janeiro. E uma das maiores frustrações que o Luiz Eduardo tem é de que a massa não entendeu a mensagem do filme. O filme é muito mais rico do que bota na conta do Papa, missão dada, missão cumprida. O filme é riquíssimo, velho. O que o filme traz é algo muito sério, que deve ser objeto de um debate muito profundo. Ali você tem não só a violência policial, não só a corrupção, você tem um enxovalhamento em nome desse combate ao tráfico, ao usuário. Tu tem um policial que vai lá e enxovalha, retroalimenta esse ciclo da violência a partir dessa violência ilegítima do Estado. Você tem um policial que combate o usuário de drogas, como se fosse o maior delinquente do mundo, bota no saco, mata, chega em casa, abre o armáriozinho do banheiro e se droga, sai dali e bate na mulher, Márcia. E aí nós achamos tudo isso normal e não nos damos conta que nesse filme tu já não sabe mais quem é o cidadão de bem, quem é mocinho, quem é bandido. O negócio é muito sério, velho. Tanto é que quando fizeram o segundo, tiveram que botar um discurso no final, mais ou menos, eu vou desenhar para vocês o quanto isso é sério. Cara, as coisas vão muito mal. E quando a gente acha que vai melhorar, a gente acha que vão resolver, e agora que eu vou começar a palestra, velho. A gente acha que vai resolver o problema, vem o pacote Moro. A gente vai resolver? Não. Aí vem o pacote Moro para resolver o problema da violência, da insuficiência do processo e o plea bargain. Eu vou falar só rapidamente do plea bargain, porque o plea bargain é o ovo da serpente no projeto Moro, que, como eu falei, e no início, uma saudação à professora Vera, falando da importância dela para nós na tecnologia feminista e na justiça restaurativa. Não tem nada que ver. Justiça restaurativa, que é muito importante, extremamente útil e uma solução inteligente,
do que plea bargain. Isso é outra coisa, totalmente diferente. Aqui, vamos começar pelo básico. Plea bargain do Moro é o fim do processo penal. Quando saiu o projeto Moro, primeira coisa, eu me debrucei como todo mundo e perguntamos, quem é que fez essa merda? Quem fez? Qual é a comissão que montou isso? Porque todo projeto de lei em um sistema democrático é feito por uma comissão, onde você tem representatividade. Você vai ter advogadas, advogados, juízes, promotoras, enfim. Se deram conta que não existe comissão? Isso aqui é um projeto de um homem só. O cara se levanta de manhã e diz, eu vou fazer uma reforma a partir da minha microcosmovisão de mundo, eu vou mudar o Código Penal, processo penal e a LEP, como se eu fosse o marco zero de compreensão. Isto é, como eu escrevi naquele editorial do BCCrim, lá sobre o pacote, de uma arrogância inacreditável e de uma antidemocraticidade absurda. Mas ele senta e propõe. Então, não tem comissão. E mais, ele ignora que existe um Código de Processo Penal, feito desde 2008, 2009, pronto para ser debatido, um Código Penal com seus defeitos, mas pronto, uma LEP pronta no Senado. Isso aqui somado são milhões de reais gastos. Comissões, debates, democracia para fazer algo. Não, o cara vem que eu vou fazer à la carte, conforme o que eu acho bonito. É o que eu gosto, para quem eu gosto, do jeito que eu gosto. E aí o cara vem, a partir de um marco zero, ressuscita inconstitucionalidades, vedação de liberdade provisória, regime integral fechado, para peitar Supremo, para tirar o termômetro. Uma postura de uma arrogância única. Execução antecipada da pena, que não podia ser objeto de lei ordinária, mas enfim. Só que tem um detalhe. Ampliar os espaços negociais é uma tendência inexorável, eu compreendo. A questão a saber é quanto de ampliação nós vamos dar, porque isso aqui pode ser um remédio ou um veneno, vai depender da dose. Agora, primeira coisa, vamos respeitar minimamente metodologia. Até no julgamento do HC 126.292, que eu assisti, eu fiquei chocado, a história de execução antecipada, ouvindo ministros, não só dando votos, mas alguns fazendo discursos, invocando o direito comparado. Para tu falar em direito comparado, tu tem que saber direito e tem que saber comparar. Tem um detalhe nisso. Existe um limite metodológico. Não é à la carte e não é conforme você quer. Não é pegar modelo de common law e meter a forceps num sistema civil law como o nosso. Não é assim que se faz. E é o que, de certa maneira, ele está fazendo e repetindo esses erros. Agora, a gente tem que olhar para isso e perguntar, quais são os argumentos justificacionistas? E aí eu trabalhei muito com a doutrina americana e até traduzi algumas coisas para mostrar a crítica de dentro. Não é um brasileiro criticando o plea bargain. Os juristas americanos estão apavorados. Por quê? Só um parênteses. É por conta do plea bargain que eles têm a maior população carcerária do mundo. A maior do mundo. Vou mostrar dados depois. Sintoma deste modelo. Que, só para vocês terem uma ideia, regra geral, de cada 100 casos, 90, ou seja, 90% dos casos penais dos Estados Unidos hoje se resolvem por negociação entre defesa e MP. 90%. Chega a 97% nos casos federais. E, pasmem, chega a 99% em cidades como Detroit, que quebrou, pobre, onde as pessoas não têm dinheiro nem para ter advogado, a defensoria não dá conta e você tem uma máquina de moer pobre, o cliente de sempre. Ou você vai me dizer, pensa comigo, porra, quando vocês imaginam no mundo, qual é o país em que de cada 100 acusações, 90 se reverte em condenações, ou 97 ou 99? Nenhum! Isso já é o sintoma do absurdo da coisa. Mas vamos adiante. Quais são os argumentos que justificam? 3 argumentos simples. Estar conforme o princípio do modelo acusatório. Errado. O sistema acusatório não tem nada a ver com plea bargain. Tanto não tem nada a ver, que eles querem botar o plea bargain numa estrutura inquisitória como a nossa. Nosso processo é inquisitório. Já está aí a prova que o argumento é furado. Segundo, é um ato voluntário. É um absurdo, né? Chega a ser patético você imaginar que existe liberdade de negociação entre eu, indivíduo, frente ao Estado acusador. Ou seja, o processo vira uma perigosa aventura e uma ameaça de condenação a uma pena muito pior do que essa que vai ser aqui. E aí tu paga e sai dali te sentindo mal, violentado, porque tu não fez. E eu, que fiz, passo por ti de otário. Pagou pelo que não fez. Agora, segunda situação, ele fez. Ele fez, o Yuri fez, sabe que fez. Ele senta lá e o promotor diz, bom, 5 cestas básicas para ti. O Yuri diz, 5 não, doutor. Por quê? Tu quer chorar? Não, eu quero pagar 10. Eu sou um cidadão de bem, homem médio, eu quero colaborar com a justiça, eu pago 10 espontaneamente. O senhor é um homem do seu tempo. O senhor é um homem que tem um compromisso social. Brasil acima de tudo, né? Não é aquela merda, pátria acima de tudo, Deus, não sei o quê, e tu tá nessa, né? Paga para colaborar para isso. Pago 10 cestas básicas. E sai. Ele fez. Ele passa por mim e diz, saiu barato, 10 cestas básicas. Agora pega isso num crime sério, num crime de estupro. E tu é a vítima.
E aí tu chega na audiência e o promotor diz, o negócio é o seguinte, assume que tu fez, não vou nem entrar na prova, 6 anos semi-aberto, tu já sai para trabalhar amanhã. Se tu não quiser, vamos pro processo, 12 anos no fechado. Eu fiz, eu te estuprei, eu te violentei, eu abusei de ti, eu te bati, eu cometi um dos crimes mais atroces de todos. Eu olho para ti, vítima, Márcia, e digo, 6 semi-aberto? Onde é que eu assino, doutor? Assino, saio dali e dou uma risadinha para ti. E aí tu grita, e eu vítima não falo? E ninguém vai me ouvir? Vão me revitimizar dessa maneira e não vão me dar nenhuma legitimidade? Eu não concordo com isso. Cala a boca. Vítima não tem lugar aqui. Vítima não tem fala. Tu tá na protopalavra, vai dizer o Dulce, tu emite um grunhido. Mulher violentada. Vocês querem pactuar com essa merda, velho? Eu não acredito que vocês querem fazer isso. Na boa. Mas vamos lá para nossa ato voluntário. É voluntário o acordo? Lacordero. Olha que negócio fantástico. Eu aprendi isso aqui com o Jacinto. Ele falou, eu fui atrás e disse, isso é o ponto ideal. Olha para mim. Entre os fortes e os fracos, entre os ricos e os pobres, entre o senhor e o servo, prestem atenção, a liberdade oprime e a lei liberta. Jean Baptiste Henrique Dominique Lacordaire. O que ele quer dizer? Na relação entre desiguais, a lei é o que te garante. Porque a liberdade é ilusória e é opressiva. É por isso que tu tem que ter uma justiça do trabalho, por exemplo, não é a minha área, porque se você não tiver justiça do trabalho, não tiver direitos trabalhistas, nós, classe média, burguesa, vamos pegar o nosso funcionário, a nossa empregada, o nosso empregado, e vamos dizer, não, Márcia, tu vem trabalhar sábado e domingo, tá bom? Eu te pago R$150. E tu diz, tá. Eu vou dizer, não, tu vai botar pra rua, eu preciso dessa merda para comer. Márcia, nós somos livres para negociar, viu? Se tu não quiser vir domingo, tu não vem. E tu pensa, se eu não vier, eu vou pra rua. Eu tenho meus filhos para alimentar, minha casa para sustentar, minha vida para bancar. E aí o que tu faz? Claro, eu venho. Vocês dão conta? Essa liberdade é ilusória, ela não existe porque é uma relação entre desiguais. É exatamente isso que se ocorre, que se trata, que se opera no processo penal. É entre desiguais. Eu não quero liberdade, eu quero lei clara para disciplinar espaços de exercício de poder. Então é claro que no Brasil a gente vai, se adotar o plea bargain, acabar com a produção de provas, porque o que o Moro quer fazer é botar a negociação no primeiro ato do processo, 396A. Começa a audiência, vamos para negociar. Mas vamos negociar em cima do quê? Em cima só do inquérito policial, vocês vão superestimar a investigação criminal policial brasileira, o inquérito policial brasileiro, essa coisa híbrida, inquisitória e mal formada que nós temos, que não gera ato de prova, vocês vão supervalorizar isso, que não serve para condenar ninguém. Mas vocês vão supervalorizar e superestimar o que é a confissão. Velho, vocês estão numa estrutura medieval inquisitória. Confissão como a rainha das provas. Me lembra Nicolau Emes, no Diretório Inquisitório, escrito em 1376, revista ampliada pelo Frei Francisco de la Penha em 1578, que é o Manual dos Inquisidores, que é mais atual do que nunca. Tem que ler o Manual dos Inquisidores, velho, porque a nossa sociedade é uma sociedade inquisidora, cultura inquisitória. Vocês vão acabar com tudo que se conquistou para voltar para a confissão e superestimação de uma fase pré-processual que não serve para isso. E vou dizer mais, o Brasil já mostrou como é que funciona. Como é que se obtém essa confissão e essa negociação? Eu vou pegar John Langbain, professor da Universidade de Yale. John Langbain vai dizer o seguinte, cuidado, hein? Cuidado com o plea bargain. Nossos meios são muito mais elegantes aqui nos Estados Unidos. Nós não usamos rodas, parafusos de polegar, botas espanholas para esmagar os seus membros, como os europeus faziam. Nós fazemos o acusado pagar caro pelo seu direito à garantia constitucional do processo. Se você não quiser fazer o acordo, eu não vou te botar num moedor. Não no sentido literal, né? Mas eu vou te fazer pagar caro, porque a tua pena vai ser significativamente maior. Só que tem um detalhe, Langbain é um americano. Se ele estivesse no Brasil, ele ia dizer o quê? Não, eu vou te botar numa prisão cautelar, numa preventiva, num sistema carcerário medieval, e vão moer a tua carne. Vão te moer, vão te quebrar, vão te violentar. Eu não preciso nem sujar minhas mãos, velho. Eu te levo para uma facção para te receber com amor e carinho. E o John Langbain vai lá e diz mais, né? Cuidado, hein? Nós tratamos essa pessoa que não faz o acordo com uma pena significativamente ampliada se ela não quer fazer o plea bargain. Existe, é claro, uma diferença entre ter os seus membros esmagados ou sofrer alguns anos a mais de prisão. Eu não vejo muita diferença se você se recusar a confessar. Mas a diferença é de grau, não de espécie. O plea bargain, assim como a tortura, é coercitivo. É coercitivo, não tem voluntariedade, não tem essa espontaneidade, não tem essa igualdade negocial. E no Brasil? Bom, no Brasil é claro que nós vamos lançar mão da prisão cautelar. Isso aqui é um parecer do Ministério Público Federal, escrito, diante de um HC na Lava Jato. O réu estava preso na Lava Jato e entrou com o HC. Olhem o parecer do MP. O parecer foi o seguinte, existe uma conveniência na instrução para impedir que ele destrua provas. Até aí, tudo bem, um argumento processual. Mas olha o final.
Mas a prisão tem que ser mantida também na possibilidade de a segregação influenciá-lo na vontade de colaborar na apuração de responsabilidade, o que tem se mostrado bastante fértil nos últimos tempos. O que é isso, se não assumir? Mantém preso para amolecer a carne, mantém preso para forçar a delação, mantém preso para forçar a negociação. É isso que vocês vão fazer se botarem o plea bargain. Mas, além disso, tem uma entrevista famosa de um procurador regional da República que falou algo que chocou todo mundo, né? Para nós, não chocou nada do conteúdo, porque a gente já sabia. Chocou foi a honestidade dele de verbalizar. Diz ele, entrevista: em crimes de colarinho branco, onde existem rastros nas pegadas, não ficam, são necessárias pessoas envolvidas com o esquema. E o passarinho, para cantar, precisa estar preso. O que é isso, se não assumir a prisão cautelar como instrumento de tortura para obter acordo, delação, confissão? Claro que, sintoma de que isso vai passar e que é perigoso, pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros, questionando sobre a aceitação do plea bargain. 90% dos juízes brasileiros apoiaram o plea bargain à la Moro. Eu me arrisco a dizer que desses 90%, os 10% que disseram que não concordam, pelo menos uns 8 não sabiam o que era. Porque se soubesse, tinha apoiado. É perigosíssimo, porque isso aqui é uma confusão de economia processual com economia de tempo do juiz. A gente teve no Uruguai. E o que o nosso juiz uruguaio, seríssimo, disse? Eu estou feliz, Auri. Eu estou feliz agora que nós estamos chegando em 80% de plea bargain no Uruguai. Uma máquina de moer gente. Porque minhas prateleiras estão vazias. Agora eu tenho tempo. Agora eu tenho tempo para jogar tênis. Eu tenho tempo para atender os meus clientes aqui, as pessoas que vêm procurar aqui no fórum. Eu tenho tempo para atender os poucos processos que eu julgo. Quantos o senhor julgou ano passado? Quanto era? 2 ou 3? Eu perguntei, mas de qual crime? Ele disse, não, no total. Como assim? Eu dei 3 sentenças. Eu estou feliz. Eu te imagino. E quantos o senhor condenou? Os 3, é óbvio, né? Se chegou até aqui. É elementar. Uruguai, aqui do lado. Chile, está na mesma casa. Agora vamos adiante. Langben vai dizer, cuidado, hein? Nesse tema existe um adágio muito importante. Se a necessidade é a mãe da invenção, a preguiça é o pai. Até que ponto isso não é uma preguiça, sim? O problema todo é que nós precisamos compreender o impacto carcerário. Aí começa o problema. E eu perguntei lá para os chilenos, nos uruguaios, para os uruguaios, vocês fizeram uma análise de impacto carcerário a médio e longo prazo disso? Não, vocês não fizeram. Vocês não sabem para onde vocês vão. Vocês não estudaram o suficiente isso aqui. Porque se tivesse estudado, não iam entrar nessa. Ou então estudaram e estão de má fé. Essa é a verdade. Vamos lá. A partir daqui, todos os dados que eu vou dar estão errados, para baixo. Tudo é superado. Tudo hoje é muito pior. Eu vou dar os normais aqui, que é para ninguém poder questionar porra nenhuma. Mas vamos lá, Estados Unidos. Primeira coisa, a média, 90% dos casos são por negociação, 97% nos federais, 99% em Detroit e Langben. Aproximadamente 2.145.000 presos. Errado, já está em 2 milhões e quase 300 mil presos. Os Estados Unidos já estão chegando na casa dos 2 milhões e 300 mil. Por conta do plea bargain. Claro que a massa carcerária é formada por negros, latino-americanos, é óbvio que é um sistema excludente, é óbvio que a seletividade se manifesta com toda a sua crueza nisso aqui. Mas vamos lá, vamos para o Brasil hoje. Brasil hoje, não sabemos nem o número de presos que temos, essa é a verdade, já passamos dos 800 mil. Eu estou pegando dados ultrapassados. Nós temos hoje um déficit no Brasil de mais de 400 mil vagas. Falta mais de 400 mil, aqui ainda está em 360 mil vagas. Só um parênteses, eu não estou dizendo aqui que construir presídio resolve o problema, eu não estou dizendo isso. O que eu estou fazendo é uma análise do impacto carcerário no sistema que aí está, se você adotar o plea bargain. Não significa dizer que eu acho isso lindo. Mas temos 400 mil vagas, aqui são 360 mil vagas faltantes. O plea bargain vai gerar um superencarceramento. É como um superendividamento. Você chega no Natal e quer comprar, está devendo para todo mundo. Aí tu vai no banco, o banco está me devendo. Primeira coisa, paga a dívida passada para fazer uma dívida nova. Básico. Aqui o que eu estou propondo é isso. Resolve primeiro isso aqui, porque no outro dia já vai ter o superencarceramento com déficit de vagas 1, 2, 3. Entenderam? Então vamos lá. 360 mil vagas. Quanto é que custa por mês um preso segundo o CNJ? R$ 2.400. Mentira. A Defensoria atribui R$ 4.800 mês cada preso. Quanto é que custa construir uma vaga? R$ 42.500. Uma vaga. Uma. Number one. Uma. É muito caro a arquitetura prisional. É caríssimo. Defensoria Pública diz que já está na casa dos R$ 50 mil construir uma única vaga. Agora vamos lá. Quanto é que eu precisaria gastar hoje para resolver? Eu imagino o Sérgio Moro chegando lá, junto com o Bolsonaro, no gabinete. Ô Guedes, tem que resolver isso aí, Guedes, ok? Ok, Guedes, resolve isso aí, Guedes. E o Guedes resolveu o quê? Isso aí que eles estão falando aí, isso aí.
É o máximo que consegue comunicar, né? Quanto tu tem que liberar amanhã, Guedes? E aí ele vai dizer, 15 bilhões de reais. Está errado, já está na casa dos 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais é o que você precisaria abrir mão hoje para dar conta do déficit de vagas. É óbvio que não tem, é óbvio que não vão fazer isso. Mas não basta, você tem que dar comida, né? É mais 1 bilhão mês para alimentar essa massa. Eu estou trabalhando com números, sabe por quê, professora Vera? Pelo seguinte, depois de muito apanhar em audiência pública no Congresso Nacional, eu me dei conta que nós, o direito, perdemos muito tempo, ou perdemos um espaço, que foi não compreender como é que se opera o ritual político, a linguagem política, o timing político. E aí o que a gente fez durante muito tempo? A gente esperava, vinha a lei e a gente criticava, batia. Não, a gente tem que ir lá no início da coisa. E aí eu descobri que um argumento que bate na cabeça de um deputado é você mostrar isso aqui, que para nós é o mais medíocre de todos. Vamos ser bem honestos. Prisão é uma máquina de moer gente que há mais de 200 anos não cumpre o papel prometido. Ponto. É uma mentira que nos pregaram. Mas é que isso aí não adianta. Politicamente não funciona, porque eles não atingem essa consciência. Então tu tem que botar isso aqui. Aí o cara pensa. Aí começa a pensar. Querem construir? Não. Então o que nós vamos fazer? Isso aqui, Porto Alegre hoje. Porto Alegre hoje tem a maior cadeia pública da América Latina. 5 mil presos, já entupiu. Já encheu de presos em delegacia, não tem mais onde botar. O que eles estão fazendo? Botando preso em viatura da polícia, na porta do Palácio da Polícia, na Avenida Ipiranga. Chega a ter, dependendo do dia, 5, 6, 7. Já tivemos 8 viaturas enfileiradas com pessoas algemadas dentro, e não é por horas. Nós estamos falando de dias. Isso aqui é 3, 4, 5, a média, se não me engano, é 5 ou 7 dias, nessas condições, para tentar arrumar uma vaga no sistema carcerário medieval, porque já encheu os ônibus e os containers. Isso é o Brasil hoje, velho. Sabe que eu comecei a botar essas fotos, e aí lá pelas tantas surgiu um dado de realidade que foi, já não tinha mais lugar na viatura. E eles algemaram o cara, e esses dois passaram a noite algemados na lixeira. Eles passaram a noite algemados na lixeira. E eu publiquei essa foto no meu Instagram, no meu Facebook, só para tentar mostrar, porque não adianta falar, né? Uma imagem como essa não precisa nem ter nota de rodapé. Sabe qual foi o comentário mais comentado, com mais likes? Foi de alguém que botou, professor, o senhor tem toda a razão, isso é uma vergonha, isso é uma barbárie. Com a lixeira. Com a lixeira é uma violência. E aí veio todo mundo dizendo, porque isso é assim mesmo, é a escória. E aí aqueles argumentos, se não quiser, não comete crime. Como se todos nós não fôssemos delinquentes, não cometêssemos N crimes ao longo da vida, a sociedade é criminógena, o sistema é seletivo e vai escolher quem é que ele vai punir. Isso é uma coisa elementar, é o discursinho, aquele discurso medíocre, né? De zero... Livro da professora Vera, que eu li na década de 90, né? Que era o mito da segurança, né? Como é que era? Porra. A ilusão de segurança jurídica. A ilusão de segurança jurídica. Comecei a ler aquele negócio de caralho, velho. Felizmente eu li isso aí lá em 90. Eu não vou falar muito, porque parece que a gente é velho, né? Mas, claro, velho, a gente acredita nesse discurso. Pelo amor de Deus, não se dá conta que a tolerância é 0 para o outro, e tolerância é 10 para nós e a nossa delinquência. Vai dizer a professora Verinha Malaguti lá, claramente. Mas vamos adiante, né? Presídio Central em Porto Alegre hoje. Isso são as galerias normais, como qualquer presídio brasileiro, não é nada muito melhor do que isso. São 5 mil num lugar que foi feito para 1.800. Flutuante. Pode ser que hoje tenha 4.800, amanhã vai a 5.010. Baixa. Mas o flutuante é 5.000, 4.800, 4.900. Mas o lugar foi feito para 1.800. É claro que não cabe todo mundo. É claro que a rede elétrica não dá conta. O sistema de esgoto não foi feito para 5.000 cagarem e mijarem. É para 1.800. Explodiu. Os pátios é o esgoto ao ar livre. Comida não tem. É óbvio que só fortalece com essa barbárie, essa violência, o quê? O crime organizado. Porque a violência... Cara, eu era conselheiro penitenciário e eu cansei de ouvir de líder de galeria, doutor, é assim, ó, eu errei, eu tô aqui na cadeia, na moral e no respeito, puxando a minha cadeia. Mas estão me tratando como bicho, eu vou sair mordendo. O que ele está nos dizendo é que essa violência ilegítima do Estado retroalimenta o ciclo da violência. E nós estamos barbarizando. Nós estamos barbarizando as pessoas. Mas aí é claro que quando você bota, fica assim, né? Se aquilo ali é vazio, cheio, é pior. Se tu for olhar, tem uma hierarquia. Quem é mais poderoso no crime, o mais malvadão, fica na cela. O menos malvadão consegue deitar e esticar as pernas. O malvadãozinho fica encolhido. E o bunda mole fica lá no final. O bandidinho chinelo está em pezinho lá no final. Ambicionando chegar no quarto. Ambicionando se deitar. Para isso, na próxima vez, ele tem que voltar melhor. O que tu fez? Eu sou furtinho, 155. Fica em pé. Latrou, deita. Latrocínio. É uma inversão total de valores. E a gente só alimenta isso, né? Mas vamos adiante. Não vamos adiante, porque parou aqui. Eu tinha mais para falar. O grande problema, para encerrar, é o seguinte. O plea bargain
não nos serve. Não precisamos de um sistema de negociação como esse. Nós precisamos ter uma esfera de negociação que nós podemos negociar a pena até 4 anos, por exemplo, seria o máximo admissível, porque são penas não privativas de liberdade. Agora, se vocês aceitarem uma negociação dessa natureza, num sistema inquisitório e medieval como o nosso, vocês vão criar uma máquina de moer gente, e vão moer os mesmos de sempre. Então, eu queria que vocês saíssem daqui hoje refletindo, não só sobre a crise do ritual judiciário, a crise do sistema carcerário, mas uma grande crise institucional, que nós não podemos pactuar com ela. Vocês, como advogados e advogadas, têm, volto a dizer, um dever ético de dizer não a isso que aí está. E hoje eu saio correndo de casa, como eu sempre saio voando, para voltar voando. Por quê? Não é por dinheiro, obviamente, até porque eu não estou cobrando nada, não estou ganhando nada aqui, elementar. Por que eu venho? Porque é preciso que vocês que estão sentados ouvindo tomem consciência, porque vocês são agentes transformadores dessa realidade, não só porque vocês estão fazendo, como vocês vão poder fazer ainda. Tem gente nova que tem que assumir esse compromisso, de dizer não para isso que está aqui, de dizer não para esses erros que nós estamos praticando. Ou nós assumimos agora esse compromisso do ético, de lutar por um processo penal melhor, ou isso aqui vai piorar e muito. E se já está bárbaro, vai conseguir ficar pior. E vai ficar pior para nós, para vocês, para os filhos de vocês. É a hora de lutar por um processo melhor e um sistema melhor. Não só para nós, mas para o outro também. Tenham esse mínimo de altruísmo. Não pensem só em vocês. Porque quando vocês barbarizam o outro, vocês vão ser vítimas dessa barbárie. Pensem nisso. Muito obrigado.